noite, meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Cuidado com o médium umbandista narcisista. Iniciaremos conceituando o que é narcisismo. O narcisismo é um transtorno de personalidade, também conhecido como TPN, transtorno de personalidade narcisista. Assim como o TDAH e o TOC, o narcisismo é uma doença ou patologia psíquica. O narcisista é extremamente vaidoso e egoísta e precisam constantemente de admiração e adoração. Pessoas narcisistas não possuem empatia, ou seja, raramente se preocupam com o bem-estar de alguém. Além de tudo, são manipuladores. Segundo estudos sérios de psicologia e psiquiatria, o narcisista tem esse comportamento de grandiosidade visando mascarar uma profunda insegurança, baixa estima ou medo de rejeição que provavelmente aconteceu na infância. Existem vários sites bons que contêm estudos sérios sobre a patologia narcisista. E recomendo fortemente que pais de santo, dirigentes espirituais e médios umbandistas deem uma olhada nesse assunto, pois é muito comum que você se depare com um narcisista na corrente ou na assistência do seu terreiro, ou até mesmo o seu pai de santo seja um narcisista. Uma vez que se reconhece o transtorno narcisista em alguém, o mais recomendável é afastar-se dessa pessoa ou pedir que ela se afaste do seu grupo. Essa recomendação pode parecer um pouco radical, mas entenda que o transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico psiquiátrico crônico que causa transtornos, sofrimento e prejuízos significativos à vida social, familiar e profissional dos indivíduos narcisistas e das pessoas que o cercam. Isso acontece porque o narcisista raramente reconhece que está errado, que prejudica as pessoas à sua volta e necessita de mudança. Trocando por miúdos, ele sempre acha que o que ele faz está certo, mesmo estando errado e causando sofrimento aos outros, e que os outros estão errados. No terreiro de Umbanda, o narcisista é aquela pessoa que sempre está certa e os outros estão errados. O narcisista age no terreiro como age na sociedade e no âmbito familiar. O médium narcisista não admite que errou e fica extremamente irritado, podendo até ser violento e agressivo quando alguém lhe chama a atenção. O médium narcisista é extremamente grosseiro e quando alguém evidencia seus erros, eles não reconhecem, dão desculpas que não têm sentido e ficam irritados. A culpa nunca é deles, e sim dos outros. O narcisista tem uma profunda necessidade de admiração, de se sentir superior aos outros, passando essas características, para suas entidades. Portanto, as entidades que o narcisista trabalha, segundo a sua crença, são sempre os mais poderosos. Por exemplo, os Exus dos narcisistas são sempre chefes de legião, rei ou lordes. Por exemplo, o Exu, rei da Sete Encruzilhada, o Exu rei, o Exu maioral, o Exu Omulu, o Exu Lúcifer, o Exu Lorde das Trevas, o Tranca-Ruas, etc. Ou seja, por serem especiais, os narcisistas só possuem entidades especiais. Isso é claro, segundo a interpretação deles próprios. Não poderia deixar de ser diferente os orixás do narcisista. Os orixás deles são sempre os melhores e mais poderosos e estão sempre acima dos outros em poder, luz e sabedoria. Em se tratando do narcisista umbandista, os seus caboclos, pretos velhos, herês, ciganos e etc., sempre têm uma história maravilhosa e fantástica em que fizeram coisas excepcionais.
Outra característica pontual de um narcisista é achar que todas as pessoas têm inveja dele, porque são os melhores médiuns, porque possuem as entidades mais poderosas, ou porque são os únicos que reconhecem, que conhecem a verdadeira Umbanda e os rituais. Aliás, se você quer identificar rapidamente o transtorno narcisista no umbandista, é só conversar com ele e descobrir que ninguém é bom ou sabe tanto como ele sobre a religião. Isso abrange os seus irmãos de corrente e até mesmo o seu pai de santo. Sim, um narcisista, ele sempre acha que ele sabe mais que o pai de santo ou o dirigente espiritual. Nenhum deles, nem o pai de santo, nem o dirigente espiritual, tem o conhecimento profundo da religião como ele, o narcisista. Outra observação sobre o narcisista é que ninguém presta para ele. Raramente ele vai fazer um elogio para alguém, raramente mesmo. A conversa que o narcisista tem com você é, na maioria das vezes, criticando e achando erros no comportamento dos outros. Nesse caso, recomendo que o pessoal entenda que se uma pessoa fala mal de muitas pessoas para você e constantemente, existe uma grande probabilidade dessa mesma pessoa, quando estiver conversando com outros, também falar mal de você. O narcisista não se dá bem com quase ninguém ou com ninguém, e por isso raramente possuem amigos. Já vi um caso que o narcisista não se dava bem com a própria mãe e o irmão. E isso é muito comum, pois a pessoa narcisista possui uma grande dificuldade de conviver harmoniosamente com parentes próximos ou de longe, vizinhos, amigos e etc. Por isso, o narcisista umbandista não consegue parar muito tempo num terreiro e vivem de terreiro em terreiro, dizendo que o problema é das pessoas que constituem a casa de religião e nunca deles. Enquanto são seus amigos, os narcisistas preferentemente procuram para falar mal dos outros. E quando por algum motivo se afastam ou são afastados, começam a falar mal de você e do seu terreiro para todas as pessoas e esquecem que um dia aquela casa e aquela corrente lhes abrigaram. Se você chegou até aqui, entenda que é importante reconhecermos e nos afastarmos de umbandistas narcisistas, pois o irmão umbandista deve ser uma pessoa que vive e busca a humildade, a caridade e o respeito ao próximo, que não é o caso do narcisista. Porém, prestem bem atenção, mais importante que identificarmos pessoas com transtornos narcisistas no nosso terreiro é analisarmos se nós mesmos não temos comportamentos narcisistas e mesmo sem percebermos estarmos causando perturbação e sofrimento para as outras pessoas. O narcisista, acreditem, é um falso religioso, pois se faz a caridade ou fingem fazer na maioria das vezes é porque desejam ser adorados e venerados e nunca, vejam bem, nunca pela simples e desinteressada atitude de ajudar o irmão. Pense nisso. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.